poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, depois que você nasce de novo em Cristo, nada pode te separar do amor com Deus. Nada. Portanto, daí que vem a eternidade, daí que vem o corpo glorificado, baseado nesse amor, amor ágape. Não tem nada a ver com amor homem e mulher, amor pai e filho. Ele é infinitamente maior do que esse. Por isso que a gente fica aqui lutando por esses amores do mundo. Quando a gente entra no reino, quando a gente tem espírito vivificado, começa a ter um certo amadurecimento, a gente morre para esses afetos do mundo. Não quer dizer que a gente não pode amar o cônjuge, os filhos, os negócios, mas é um amor muito inferior a esse amor ágape. E as pessoas estranham e se afastam e ainda agridem. Porque foi o amor que venceu no Calvário. É esse amor. Aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, quando ele diz que o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos abraça, o amor de Cristo nos aperta, o amor de Cristo não nos deixa nenhuma alternativa que não seja Ele mesmo. É isso. Esse é o amor que nos constrange. Esse é o amor que nos abraça. Esse é o amor que não desiste. Esse é o amor que entrou nas profundezas do abismo do estado onde nós nos encontrávamos e destruiu os grilhões do pecado e nos salvou. E pela graça nós somos salvos e estamos aqui nesta manhã para poder comer e beber desta graça. Comer e beber dessa graça. Comer e beber é a mesa do Senhor, é um evento, é uma realidade espiritual que desde a igreja primitiva se comemora aos domingos de manhã. O que nós estamos fazendo aqui é honrando a mesa do Senhor, utilizando esses eventos dessas assembleias, como geralmente é do Celebrando Deus lá de Goiânia. Eu pego isso para celebrar aqui com vocês, para honrar o que Cristo fez naquela cruz por nós e poder dar-nos a chance, a oportunidade, porque é uma escolha, de ter o amor ágape. Mas o mundo morre. Por isso que aquela cruz ela tem dois lados. O lado da morte para o mundo e o lado da ressurreição em Cristo para a vida eterna. Por isso que o corpo, esse corpo carnal, nos é secundário para quem crê que vai ter um corpo glorificado. Então aqui está. Esse é o sentido do vencedor. São aqueles que foram colocados dentro da vitória de Cristo Jesus. Capítulo 22, versículo 2 diz: no meio da sua praça. Na sua Bíblia aí pode estar rua. Mas não é rua, a palavra aí é plateia, no texto grego, que significa praça. De uma e outra margem do rio, novamente o rio, está a árvore da vida. Meus irmãos e irmãs, não é justamente isso que estava lá no jardim? Olha o versículo 1 de Apocalipse, capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida. E Gênesis 2:10 diz: saía um rio do Éden. O Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Então você vê tudo com tanta clareza. Aí diz assim: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as Esse sentido figurativo, eu vou insistir com isso, ele é proposital, é lógico, para que a gente, à medida que a gente procura de coração entender, escutando várias vezes, lendo o texto na Bíblia, a gente vai ter revelações, que aquelas revelações que eu tenho é diferente das revelações que os senhores, senhoras podem tê-lo.
Porque cada um de nós tem um propósito para Deus. Então, se me revela alguma coisa, não quer dizer que vai revelar outra coisa. Pode ser a mesma também. Só quero que as pessoas entendam que a linguagem figurativa, ela é para a gente ouvir e ouvindo através desses preletores que estudam, que tiveram a revelação, eles estão revelando a revelação deles. E podemos e devemos perceber essas revelações dirigidas à nossa pessoa, no momento que Deus quer. Portanto, a gente perseguir isso. Daí a academia, treinar a vida espiritual. O importante é nós estarmos falando de Cristo, conhecermos com Cristo, convivermos com Cristo espiritualmente, através do Espírito Santo, sermos guiados pelo Espírito Santo, que nos guia a Cristo, sermos cristocêntricos, tudo para Cristo. Isso é ser cristão. Não, o censo fala que o Brasil é um país cristão. Não é, espiritualmente falando, pela Bíblia não é. Nominalmente é, mas na realidade espiritual não. Não, isso aqui seria maravilha. Folhas das árvores são para terapia. A palavra cura aqui, a palavra grega terapia, é para a terapia das nações. Porque você vai ver no capítulo 21, versículo 24 e 26, que haverá nações, mas também haverá Nova Jerusalém. Não vou entrar no detalhe nem no mérito disso, mas já foi ministrado isso exaustivamente aqui. Procure com os irmãos aí que já expuseram essa palavra. Eles vão te mostrar, vão te dar o áudio, você vai ouvir. Está aqui. Veja o versículo 14 do capítulo 22. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. E entre na cidade pelas portas de pérolas. Pelas portas. Irmãos, eu sei que o horário já está avançado, está na hora de nós partirmos esse pão e beber esse cálice. Mas eu quero te mostrar isso. Que coisa gloriosa, irmãos. Porque quando você olha para esses textos aqui, Apocalipse capítulo 22, e também versículo 7 do capítulo 2, você compara com Gênesis capítulo 3, a sensação que você tem, que parece que as pessoas que estão nesse capítulo 22, que farão parte disso, parece que elas nunca pecaram. Parece que elas nunca pecaram. Não, elas pecaram sim, o versículo 14 diz, elas lavaram as suas vestiduras do sangue do Cordeiro. Aquele que entrou no jardim por nós. Aquele agora, irmãos, que está sendo hoje celebrado nesta mesa. Agora você vai ver que o jardim de Deus, eu não tenho tempo mais para falar sobre isso. Esse jardim é muito grande. Ele era muito maior do que nós imaginávamos no capítulo 2. Porque nós vamos ver que esse jardim, o jardim da satisfação, o paraíso de Deus, é descrito por uma cidade. Lembra do capítulo 28, versículo 14, que lemos lá do livro do profeta Ezequiel, onde vai narrar as pedras preciosas daquele jardim. Essas pedras preciosas são mencionadas aí no capítulo 21, versículo 19, todas elas. Me falta tempo, irmãos, para poder entrar um pouco sobre isso. Porque você vai ver que no versículo 14, nesse capítulo 21, vai dizer que cada uma dessas pedras corresponde a um dos apóstolos de Cristo. E quando você estuda cada uma dessas pedras relacionada com o apóstolo, na qual a pedra indica, como por exemplo, Calcedônia, é o apóstolo João, o jaspe, é o apóstolo Pedro. Você vai ver cada uma delas. A esmeralda de André, e assim você vai vendo cada uma dessas pedras correspondendo a um desses apóstolos, você vai ver que essas pedras vão falar do trabalho da cruz. Porque essas pedras são pedras preciosas, pedras magmáticas, pedras que são formadas numa alta temperatura, numa alta pressão. E tudo isso fala da obra da cruz. O que quer dizer, irmãos, que quem são esses que vão agora poder entrar, viver e ser esse jardim de Deus?
Porque quando você estuda aqui a cidade, a Nova Jerusalém, você vai descobrir que essa cidade não é o lugar onde nós vamos habitar. É o lugar onde Deus vai habitar. Jesus disse não tudo. Ele deu uma promessa tão grandiosa para os discípulos. Quando ele estava